Que a paz e a graça divina abençoem o seu dia e toda a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir a porta dos fundos de um livro que é um verdadeiro monumento. Uma obra que por séculos ajudou a definir como milhões de pessoas imaginam a jornada da fé. Mas calma, a gente não vai mergulhar na história principal ainda. Vamos explorar o que vem antes, sabe? O prefácio e a carta de defesa do autor. O livro é O Peregrino, de John Bunyan. E essa parte inicial, olha, é fascinante, porque ela é a chave para entender todo o resto. Não é só um texto burocrático, assim. Temos, de um lado, o prefácio, que é quase um mapa do mundo caótico e da vida sofrida de John Bunyan, e do outro temos a apologia, que é basicamente o Bunyan subindo num ringue em forma de poema para defender a obra dele. Nossa missão hoje é entender o coração do autor antes de acompanhar a jornada do seu personagem. Certo, vamos começar por esse mapa do mundo dele, então. O prefácio nos transporta para a Inglaterra do século XVII e, olha, não era um lugar tranquilo. Nem um pouco. A religião estava no centro de tudo, mas era um centro rachado, sabe? Fragmentado. Mesmo entre os protestantes, havia uma infinidade de grupos, de ideias em conflito. O texto descreve um ambiente onde ser autêntico na fé, buscar uma vida de pureza, significava quase sempre entrar em rota de colisão com o sistema. Exatamente. E essa colisão não era só teórica, ela era brutalmente pessoal. É impossível separar a história de O Peregrino da história de John Bunyan. O livro não é uma fantasia distante, é um eco direto, quase um diário codificado do que ele mesmo viveu. A jornada do personagem cristão, com seus vales de sombra, seus pântanos de desespero, tudo isso foi forjado na vida real do autor. E que vida, hein? É uma sequência de tragédias que parece, assim, roteiro de filme. O prefácio nos dá os detalhes. Ele nasceu em 1628 numa família bem humilde. Sem muita instrução formal, né? Exato. E a vida começou a bater muito cedo e muito forte. Aos 16 anos, num piscar de olhos, ele perde a mãe e a irmã mais nova. Dá para imaginar o tamanho desse baque. É um trauma formador, sem dúvida. E logo depois disso, ele é jogado no meio da Guerra Civil Inglesa, servindo por 3 anos no exército parlamentarista. Ele vê a morte de perto, a brutalidade. E quando a guerra acaba e ele tenta reconstruir a vida, a tragédia bate de novo. Sua primeira esposa, com quem ele teve 4 filhos, morre. E para piorar o cenário, o filho mais velho deles era cego. Nossa, é um sofrimento atrás do outro. Perder mãe, irmã, esposa e ficar sozinho com 4 crianças, uma delas com uma necessidade especial, em pleno século XVII. É um milagre que ele não tenha simplesmente desmoronado. Como alguém encontra forças para continuar? Quanto mais para criar alguma coisa. Aí é que entra o ponto de virada que define tudo. É nesse abismo de dor que a conversão dele à fé cristã acontece. Mas o interessante, e o prefácio deixa isso bem claro, é que não foi um momento mágico, instantâneo. Pelo contrário, ele lutou muito contra a ideia da graça, sentiu uma culpa imensa, um peso esmagador do próprio sofrimento. Ele se perguntava como Deus poderia aceitar alguém tão quebrado. Essa relutância, essa luta interna, faz com que a fé que ele finalmente abraça seja incrivelmente robusta e empática. Ele entende a dúvida porque viveu nela. E essa fé robusta o coloca em apuros. Ele se torna um pregador. E pelo que o texto diz, um pregador intrépido. Ou seja, sem medo. Sem medo nenhum. O problema é que, na época, a lei proibia qualquer tipo de culto ou pregação fora da igreja anglicana, a igreja oficial do Estado. Era uma tentativa de controlar a religião. E Bunyan, com sua fé forjada no sofrimento, simplesmente não aceitou isso. Ele se recusou a ficar em silêncio, e a consequência foi brutal. Por pregar o que acreditava em reuniões independentes, ele foi considerado um rebelde, foi preso e condenado. E não foi por um fim de semana, foram mais de 12 anos na prisão, de 1660 a 1672. 12 anos. É difícil até de processar. Perder mais de uma década da sua vida longe dos filhos, não por um crime violento, mas por se recusar a parar de falar sobre sua fé. E é aí que a história da criação do livro fica ainda mais inacreditável. Exatamente. O lugar que deveria silenciá-lo se tornou seu megafone para a eternidade.
É na cela da prisão, um lugar provavelmente frio, úmido, desolador, que ele começa a escrever. Primeiro, sua autobiografia espiritual, Graça Abundante, e depois os primeiros rascunhos do que viria a ser O Peregrino. Ele só terminou o livro anos mais tarde, depois de ser preso uma segunda vez por mais 6 meses. A obra nasceu literalmente no cárcere. Isso dá um peso completamente diferente à história. E quando o livro finalmente é publicado, em 1678, o que acontece? Ele não precisou ser descoberto por críticos décadas depois, né? O prefácio diz que o apreço popular foi imediato e massivo. Por quê? O que nesse livro conectou tão rápido com as pessoas comuns daquela época? Acho que por 2 razões principais. Primeiro, era a vida delas ali. As lutas, as dúvidas, as tentações. A esperança. A esperança, tudo que o cristão enfrenta na jornada, o leitor do século XVII sentia na pele. Segundo, Bunyan fez algo genial. Ele pegou teologia profunda e a vestiu com uma aventura fantástica. É acessível, tem suspense, tem personagens memoráveis. Não é um tratado teológico denso, é uma história que te prende. E o resultado é essa longevidade absurda. O livro nunca deixou de ser impresso, em mais de 340 anos, e foi traduzido para mais de 200 línguas. Tem uma citação no prefácio do crítico Samuel Johnson que resume isso perfeitamente. Ele diz: os homens mais eruditos não encontram nada mais digno de louvor e as crianças não conhecem nada mais divertido. Como um único livro consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, ser o favorito da criança e do acadêmico. É quase um paradoxo. É o segredo da grande arte, não é? E esse segredo está no método que ele usou, a alegoria, a história que é mais do que uma história. Mas, ironicamente, foi exatamente esse método que ele precisou defender com unhas e dentes. O que nos leva diretamente para a segunda parte da nossa conversa, a apologia. Exato. E a primeira pergunta é: por que um autor precisaria escrever uma apologia, uma defesa, para o próprio livro? Se as pessoas estavam gostando, qual era o problema? Quem eram os críticos e do que eles reclamavam? Os críticos não eram o povo. Eram os eruditos, os teólogos puristas da época. A reclamação central que Bunyan descreve no poema de defesa era sobre o estilo. Para eles, usar metáforas, ficção, uma narrativa de aventura para falar de temas sagrados como a salvação era, na melhor das hipóteses, frívolo e, na pior, lúgubre ou falso. Eles queriam solidez, argumentos diretos e não historinhas. Bunyan descreve vividamente essa divisão. Ele mostrava o manuscrito para as pessoas e a reação era extrema. Alguns diziam, viva, publique. Outros diziam, morra, queime isso. Entenda. Mas, sendo justa com os críticos por um segundo, dá para entender a preocupação deles, não? Talvez eles achassem que transformar fé numa espécie de conto de fadas com cidades encantadas e monstros pudesse diminuir a seriedade do assunto. Poderia banalizar a teologia. Sem dúvida. E essa é uma tensão que existe até hoje. A arte pode comunicar verdade divina ou ela inevitavelmente a distorce. Bunyan entra de cabeça nesse debate, e a forma como ele constrói sua defesa na apologia é brilhante. Ele não responde com um tratado teológico denso. Ele responde com mais metáforas. Ele usa a linguagem dos críticos para provar que eles estão errados. Aqui é onde fica realmente interessante. Quais são essas metáforas de defesa? A primeira é a do pescador. Ele diz que um bom pescador não usa a mesma isca para todos os peixes. Ele tem linhas, anzóis, redes. Ele adapta a ferramenta ao peixe que quer pegar. A analogia é clara. As pessoas são diferentes. E para pescar almas diferentes, você precisa de métodos diferentes. Um sermão direto funciona para um, uma história alegórica funciona para outro. É um argumento sobre a diversidade da psicologia humana, na verdade. Ele está dizendo, conheça seu público. Exatamente. Depois ele usa a metáfora do caçador de pássaros, que usa armas, redes, sinos, assobios, uma variedade de táticas para diferentes tipos de aves. E a mais poderosa e um pouco estranha é a do tesouro escondido. Ele diz que a verdade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e usa a imagem de encontrar pérolas no papo do sapo.
Pérolas no papo do sapo, que imagem, é forte. Ele está dizendo, não julgue o livro pela capa. Ou melhor, não julgue a verdade pelo método que a carrega. A verdade pode vir num pacote feio ou incomum, como um sapo, mas ainda assim ser uma pérola. É isso, ele está desafiando o elitismo intelectual dos seus críticos. E o argumento central que une todas essas imagens é que a alegoria não esconde a verdade, ela a protege. Ele tem um verso incrível que diz: minhas palavras, nubulosas, sombrias, retêm a verdade, como cofres o ouro contém. A história é o cofre. É preciso um esforço para abri-la, mas o ouro lá dentro é real e valioso. Para ele, a metáfora não dilui a verdade, ela a torna preciosa. É um argumento muito forte. E ele ainda tem uma carta na manga, não é? O golpe final da defesa dele. O checkmate. Ele aponta para a maior autoridade de todas, a própria Bíblia. Ele argumenta que as Escrituras estão repletas de símbolos, vagueza e metáforas. As parábolas de Jesus, as visões dos profetas, o livro de Apocalipse. Se a própria sabedoria sublime de Deus usa esse método, quem são eles, meros mortais, para condená-lo? Com isso, ele vira o jogo. Criticar o método dele seria indiretamente criticar o método da própria Bíblia. É genial, ele encurrala os críticos. Mas a apologia não termina aí. Depois de se defender, o tom do poema muda completamente. Ele para de falar com os críticos e começa a falar diretamente com o leitor. E ele não é nada modesto, ele faz promessas gigantescas sobre o que o livro pode fazer. É uma mudança de postura impressionante. Ele passa de advogado de defesa a pastor. E as promessas são de fato muito ousadas. Ele está dizendo: este não é apenas um livro de entretenimento, é uma ferramenta para a sua alma. Ele demonstra uma convicção profunda no poder transformador da sua própria história. E que promessas são essas? Ele diz que o livro vai mostrar o caminho para chegar ao portão da glória e da paz. Ele promete que a leitura fará os inertes ativos, rijos e aos cegos, fará ver prodígios. E o que eu acho mais intrigante, ele diz que o livro pode ajudar o leitor a saber se está ou não abençoado. É quase um instrumento de diagnóstico espiritual. Exatamente. Ele não está só vendendo uma história, está oferecendo uma experiência de autoconhecimento e transformação. Para Bunyan, a ficção não era uma fuga da realidade, mas uma lente de aumento para enxergar a realidade espiritual com mais clareza. Ele acreditava que, ao acompanhar a jornada de cristão, o leitor faria sua própria jornada interior, se identificando com os desafios e celebrando as vitórias. E ele encerra a apologia com um convite que é quase uma oração. É muito pessoal. Ele diz: vem então e abre meu livro, uma só mente, um só coração. Ele não está pedindo uma leitura crítica e distante, ele está pedindo entrega, que o leitor venha com a mente e o coração abertos para que a história possa operar sua mágica. É um apelo à leitura imersiva e vulnerável. Ele sabe que o ouro no cofre só pode ser encontrado por quem se dispõe a procurar com sinceridade. É o convite final para deixar de ser um espectador e se tornar, de alguma forma, um peregrino também. Ok, vamos amarrar tudo isso. Hoje, a gente desvendou o homem por trás da lenda, John Bunyan. Um homem cuja vida de perdas e sofrimento se tornou a matéria-prima de uma das maiores obras da literatura. E vimos como, encurralado por críticos, ele escreveu uma defesa poética e poderosa, não apenas do seu livro, mas da própria ideia de que a verdade pode ser contada através de histórias, metáforas e até mesmo da fantasia. Em histórias que não entregam seu significado de bandeja. Isso levanta uma questão para nós, que vivemos num mundo de informação instantânea, de resumos de 5 minutos, de respostas diretas do Google. Será que na nossa busca por eficiência e clareza, não estamos perdendo a capacidade de encontrar as pérolas que só aparecem quando nos dedicamos a decifrar histórias mais complexas? As metáforas que exigem um pouco mais do nosso coração e da nossa mente? Um pensamento poderoso para a gente refletir. E a ótima notícia é que a nossa jornada por esta obra está apenas começando. No nosso próximo encontro, vamos finalmente abrir a primeira página e dar os primeiros passos com o cristão em sua jornada inesquecível, saindo da cidade da destruição.
Que Deus abençoe todos os ouvintes.